Olha que amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, é dia do sofá. E nós estamos aqui. Dia muito quente na nossa região. E a previsão de mais calor ainda virão. Final de semana, final de carnaval. A previsão é de que domingo tenha aproximadamente, nós tenhamos 40 graus de temperatura no termômetro. Imaginem na sensação térmica. Para quem está no veraneio ou veraneando, coisa boa, é ótimo. Mas nós estamos aqui. Faça frio, faça calor ou faça sol, nosso programa não falha. Nós estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Por isso que eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Deem um like de positivo, comentem na nossa plataforma e o principal, divulguem o nosso link, que é muito bom e soma para todos nós. Informações, hoje o dia muito agitado, principalmente na área da polícia, também na área da política, tudo isso. Tivemos hoje também um assalto a banco. Foi uma agência do Banrisul. Nessa modalidade nós não tínhamos há algum tempo. Aproximadamente 4 homens, é o que se sabe. Eles assaltaram o banco, fizeram. Tivemos hoje também, inclusive, um assalto a banco humano com as pessoas, para a possibilidade de confronto com os órgãos de segurança. Eles fugiram em direção à Encruzilhada do Sul. Mas em uma estrada de chão se depararam com uma das equipes da Brigada Militar que estava alerta com esse assalto. Eles abandonaram o veículo e adentraram numa mata. Foi hoje à tarde, é uma área muito vasta de mata e de campo. A procura está sendo intensa, inclusive por helicópteros, mas até agora não se soube notícia de que eles fossem pegos e nem a quantidade de dinheiro levada por esses assaltantes. Voltou a velha modalidade, quase igual ao novo cangaço, como eles dizem. Mas nós estamos aqui no nosso Rio Grande do Sul. Informações são meia vagas porque nós temos sempre da Brigada Militar, uma vez que a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, não está dando informações à imprensa. Da Associação dos Delegados de Polícia, de que não devem dar declarações em represália ao governo do estado, Eduardo Leite, que não quer conversar com a classe policial, principalmente, uma vez que o executivo reajuste zero em 2023 e o governador Eduardo Leite não quer conversa com a segurança pública. Decisão da ASDEP. Mas hoje eu já vi 2 delegados que já furaram esta ordem. Teve uma declaração do chefe de polícia, mas o chefe de polícia é um órgão político, ele tem que se manifestar para a imprensa. Mas 2 delegados, um de Sapucaia do Sul e um outro delegado do interior também, por fatos que ocorreram. Alguns se rebelam e não aceitam esta ordem. É a Polícia Civil contestando contra o presidente, o governador Eduardo Leite. Um projeto do Javier Milei, ao Omnibus Bus é o nome, sofreu um revés na Câmara dos Deputados e volta à estaca zero. Ele tem minoria também nesses políticos e vai enfrentar muito quanto à justiça e quanto à política. É uma luta árdua, mas eu acredito e aposto que ele deva conseguir. Mas não vai ser logo, logo. Também hoje nós temos um aniversariante, que é o tenente Aristori dos Santos Lopes. É meu amigo da turma do curso de formação de sargento combatente, lá de Santa Maria do Boca do Monte, 1972. Ele tem uma idade já bem avançada e nós o consideramos presidente do grupo que se reúne normalmente dessa turma tão legal. Aristori, os nossos feliz aniversário a ti e muitos anos de vida e o principal, muita saúde. Também hoje, em Santo Antônio da Patrulha, uma farmácia, um homem invadiu uma farmácia e
matou a facadas um jovem de 25 anos. Segundo, esse homem foi pego depois pela Brigada Militar. Ele disse que ele deduzia que esse rapaz, o Felipe, que foi morto a facadas, teria tido um caso com a sua esposa, mas ela já não trabalha nessa farmácia há um ano. Então, talvez seja uma dedução de ciúmes, mas o que importa é que aconteceu isso. E a família, ao velar esse jovem, já na cidade de Cachoeirinha, de onde ele deve ser egresso, sofreram um assalto. 2 homens e uma mulher assaltaram essas pessoas estava sendo velado nessa funerária em Cachoeirinha, mas foram pegos na RS 118 por uma patrulha da Brigada Militar. Eram 2 homens e uma mulher. Até nós temos, em nome e número, nós daremos posteriormente, depois, lá na nossa sinopse, que daí ela é mais detalhada. Aqui são só tópicos do que nós teremos. Também hoje tem jogo do Inter, às 21h30, mas não deve interferir a nossa live, uma vez que vocês podem estar com um olho no jogo e outra na nossa programação. E lá em Santa Cruz, o Inter vai enfrentar a equipe do Santa Cruz pela 6ª rodada do Gauchão, às 21h30. O Grêmio ontem enfrentou o Novo Hamburgo e venceu por 2-0. Agora sim, o dinheiro esquecido, são mais de 7 bilhões, podem ser resgatados em sistema do Banco Central. É aquele dinheiro que o pessoal deixa de recuperar. É uma soma muito alta. Em Canoas também, um jovem foi morto a tiros. Foi numa lavagem. O atirador fugiu e até agora não foi encontrado. O sindicato dos motoristas entrou na justiça pela demissão de 87 funcionários pela privatização e venda da Carris, que era uma empresa pública de Porto Alegre. E havia um acerto de que não seriam demitidos, mas 87 funcionários foram demitidos. Segundo eles, havia uma lista daqueles que ficariam efetivos e esses demitidos não estavam nesta lista. Mas um protesto e uma entrada na justiça do sindicato para saber o que será que vai acontecer. Aquela guerra, Israel e Hamas, o Hamas propõe uma trégua de 135 dias em Gaza e com a retirada total de Israel. Mas Israel já disse que a retirada só pode ser mediante a libertação de todos os reféns. Também nós pensando e comentando sobre a dengue, que está avançando cada vez mais. Inclusive fizemos um vídeo exclusivamente falando do avanço da dengue, que nós já temos mortes, primeira em São Paulo, primeira no Rio, os hospitais no Distrito Federal já estão lotados e o governo adquiriu tão somente 750 mil doses. E esse intervalo é de 2 doses, intervalo em 3 meses. Então isso é uma quantidade ínfima. Aí o público-alvo nesse primeiro momento são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É um público muito pequeno e o governo federal não está cumprindo com as suas normas. Já a ministra Anísia Trindade já disse que a vacina não é a solução. Mas se você tem dinheiro, tem condições, existe na rede privada. É em torno de 300 a 400 reais a vacina contra a dengue. Mas o Ministério da Saúde diz que está negociando com a empresa japonesa, Laboratório Takeda, que é responsável pela produção da imunização. Hoje também a esquerda ficou possessa. A Polícia Federal foi muito inteligente. Uma oitiva
do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria feita hoje, aconteceria às 15 horas em São Sebastião, lá no litoral paulista, onde tem aquela acusação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria com jet ski importunando uma baleia jubarte. Mas diante da repercussão e a possibilidade de uma multidão que o ex-presidente Bolsonaro havia convocado, a Polícia Federal achou por bem transferir esta oitiva para a capital e lá para o final de fevereiro. Mas, num ato simbólico, Bolsonaro convocou igual a população que fosse. Foi milhares e milhares de seguidores bolsonaristas, porque ele é uma ideologia. O homem Bolsonaro já está em segundo plano. Ele é recebido sempre como popstar. E isso que essa cidade tem apenas 8 mil habitantes. É uma cidade de turismo, né? Mas foi uma multidão, pessoas de vários lugares foram dar apoio a ele, que ele fez esse ato simbólico e realmente apavorou aos seus adversários, principalmente aqueles que são da esquerda. Ficaram apavorados com certeza. O presidente Lula fala que mulher não quer namorar com um homem que é ajudante geral e defende a profissionalização. Mas ele já disse, aquelas pessoas que pegam um emprego melhor ou têm um melhor grau de intelectualidade deixam de ser eleitores do PT. Agora ele vem com essa saída. Aquela do paz e amor, que haveria paz, esqueceu tudo. O presidente Lula esqueceu tudo. Num evento lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ele chamou o presidente Bolsonaro, inclusive um canal de divulgação de esquerda, pediu que os repórteres não falem mais o nome Bolsonaro, porque isso faz propaganda, dá ibope e dá destaque na internet. Agora eles não chamam mais ele de capiroto, bozo, falam Bolsonaro. E o presidente Lula fala nele o tempo todo. É só dar o microfone para ele e ele só fala essas palavras. Agora, nesse discurso, ele esqueceu o paz e amor. Aí ele falou que o Bolsonaro seria maluco, aloprado e ignorante. E o presidente Bolsonaro, numa ironia, disse assim: pode me chamar de tudo isso, mas não vai conseguir. Lula, me chame de corrupto. É uma ironia. É o presidente Bolsonaro dando de letra no pensamento do agora presidente Lula. Também estão sofrendo ou estão lamentando muito a morte, numa queda de helicóptero, do ex-presidente Sebastião Pinera. Ele morreu de asfixia por submersão. Quem diz isso é o Ministério Público do Chile, porque o helicóptero em que ele pilotava com outras pessoas, e ele foi o único que não conseguiu sair e ele veio a falecer. Ainda não tivemos a decisão do julgamento do nosso ex-jogador da seleção brasileira, que é o Daniel Alves. Começou lá na segunda o julgamento dele, e a previsão é de que fosse até esta quarta, mas nós ainda não soubemos qual foi o veredito. Mas agora ele está preso desde janeiro de 2023, lá em Barcelona, na Espanha. Mas as testemunhas querem levar para o lado de que ele estava bêbado e não sabia o que fazia, porque ele chorou em depoimento e diz que naquela noite ele havia bebido demais e não lembra o que aconteceu. É o que a sua defesa alega. Também militares procuram fuzileiros navais após um helicóptero cair numa floresta lá nos Estados Unidos. Já no nosso Rio Grande do Sul, a atividade industrial recuou em 2023. Quanto ao calor, a previsão é de que no nosso Rio Grande do Sul tem uma previsão de onda de calor pelo menos até domingo. Também um homem
Foi lá no Alegrete, no nosso interior, um homem que havia matado e esquartejado uma vítima por uma dívida de R$ 80. Ele foi condenado a mais de 25 anos de prisão. Ele dizendo como se fosse um grande número, mas um crime dessa natureza e com quanta maldade, 25 anos eu acredito que seja bem amena essa pena. No nosso litoral norte do Rio Grande do Sul, fiscais da saúde apreenderam mais de 1,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Foi no nosso litoral. Também foi inaugurada hoje uma nova unidade do Tudo Fácil no centro de Porto Alegre e foi aberta ao público, um lugar luxuoso, bem caprichado realmente, vai atender às necessidades do povo. É no segundo andar do prédio conhecido como o Camelódromo, para quem conhece Porto Alegre. Ali o Lago Parque Moinhos de Vento foi entregue e revitalizado à comunidade de Porto Alegre. Como vocês sabem, e quem conhece, ali é um bairro nobre da nossa capital. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que o surto de dengue no Brasil faz parte de aumento em escala global. Realmente a preocupação tem que existir e tem que coibir o quanto antes. Vacinação, então, urgente. Ministério da Saúde que se ative, que consiga verba da onde for, embora que nós estejamos com um grande déficit, mas é necessário imunizar a população, principalmente aqueles que não têm condições de adquirir na rede privada. Já o presidente do Banco Central diz que o governo deve perseguir meta fiscal, mesmo que seja difícil. Mas umas viagens que agora o presidente Lula fez pelo Brasil, mas vai de novo retornar ao exterior, que lá sim ele viajou muito e é sempre bom, e é uma viagem quase que de lazer, com muitas fotografias, muitos vídeos, principalmente da primeira-dama, da Janja. Sabe aonde ele vai agora? Ele vai ao Egito e à Etiópia. Fazer o quê? Reforçar os laços do Brasil com a África. Boa alternativa. E mais uma comitiva, mais despesas para o nosso poder público. As vendas do comércio varejista brasileiro aumentaram em 1,7% em 2023. Mas eu só vejo crise. Eu acredito que esses números, no meu modo de ver, não coincidem com a verdade. O governo também vê o fim de saidinhas como um risco de panela de pressão dos presídios. É aquele governo sempre tentando negociar, principalmente com os presos. Agora o Congresso Nacional aprovou o término da saidinha e eles esperam que não passe por outras comissões para que não atrase ainda bem, e agora vem o governo com esta aí. Basta dizer que agora o novo secretário de Segurança, o Lewandowski, já disse que está pensando uma maneira de desencarcerar ao máximo. Então as saidinhas no pensamento do novo ministro da Justiça, isto vem de encontro ao que ele pensa. A CGU, a Controladoria Geral da União, determina que o ex-ministro Abraham Weintraub seja demitido da universidade por faltas injustificadas. Mas eu acho que em qualquer lugar. Quem faltou tem que ser demitido sumariamente. As razões não se sabe, mas quem tem obrigação de cumprir, que vá. Também uma brasileira, que deu à luz lá na faixa de Gaza, em meio à guerra, recebeu uma autorização para deixar o território palestino. Ela deve realmente estar muito agradecida a esse ato. Shopping centers brasileiros registram um recorde de faturamento em 2023. 194,7 bilhões. Engraçado que a economia, a gente vê que vai de mal a pior, déficit público, e os números que são divulgados são como se o Brasil estivesse evoluindo a cada dia. Eu acho que esses números, no meu modo de ver,
estão sendo manipulados. Mas se você tem um pensamento em contrário, se manifeste. Nós estamos na live do programa Pauta Livre. A ministra da Saúde, ela se atém a pedir apoio da população para eliminar focos de dengue. Realmente, a população tem que ter esse cuidado. Mas também a ministra, em nome do governo federal, tem que tomar uma providência logo, logo e urgente, porque a dengue está aí avançando e mortes estão acontecendo com valores números assustadores. Um voo da FAB, agenda casada e reembolso, como os ministros de Lula foram ao casamento de Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Esse histórico está na internet, por isso que tem, e na imprensa, por isso que tem esses questionamentos. Agora também foi publicada uma medida que isenta, é medida provisória, que isenta de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Mas apesar que a promessa do Lula lá na campanha era de quem ganhasse até 5 salários mínimos. A Justiça Eleitoral também dá posse a 2 novos ministros. No nosso Rio Grande, o governo do estado lança um programa para distribuir kits de enxoval para grávidas em vulnerabilidade social. É tudo que a sociedade quer. Fazer agrados à sociedade é uma coisa, governar é outra coisa. Esse é o governador do Rio Grande do Sul. O Brasil também suspendeu a importação de tilápia no Vietnã. Quem afirma isso é o ministro da Agricultura. Antes de tomar posse no Supremo, Flávio Dino discursou no Senado e defende as prerrogativas da Corte. Flávio Dino agora, hoje como senador, logo logo como ministro do Supremo. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo, que está bem recheado de notícias e de informações. Mas vamos à live, aí realmente ao vivo, falar com os nossos amigos. Estúdio 1 e Estúdio 2. É para lá que nós vamos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte,
Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. 25 graus a temperatura. Hoje até teve um pequeno atraso no nosso início, porque a internet em todos os lugares está oscilando. Não sei se é por causa do calor, nós já tivemos calores muito extremos agora, com essa temperatura amena. Claro que durante o dia tivemos muito calor aqui na nossa região. Mas eu espero que agora a internet já nos prejudicou em alguma situação, e eu acredito que agora ela se mantenha dessa forma. Mas se estiver assim, tá bom. O nosso público parece que já está em ritmo de carnaval. É muito estranho o pessoal não comparecendo na nossa live, embora que nós tenhamos o jogo do Inter, que já iniciou agora lá em Santa Cruz. Inclusive o nosso amigo Alexandre Marques, que é expert na área do esporte, está tecendo comentários pelo Instagram de uma live que ele participa, que é a Hora do Apito. E diz ele que estará junto com aquele grande ídolo do Inter, vamos ver como é que é o nome dele ali, colocou aqui conosco, o Yarley, ex-Inter. Ele está lá. Então, parabéns, Alexandre. E nós dissemos que ele deve exercitar realmente a sua qualidade. Agora sim, eu tenho que corrigir a minha própria preeleição. Eu havia falado que hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou uma grande manifestação para desagrado da esquerda, né, que pensa que ele estaria fora de cogitação e que o povo não o adora. Em São Sebastião, que é uma cidade litorânea de São Paulo, eu havia dito ali no preâmbulo 8 mil habitantes. Então, tem 80 mil habitantes. Embora que tenha ido milhares de pessoas, mas não eram também só locais. Pessoas de toda a região se reuniram lá. A Polícia Federal agiu com coerência. Ela arrepiou e remarcou e estirou daquela cidade, porque realmente seria muito agitado. Ele age como um popstar. Também eu havia falado que aonde o presidente Lula esteve, falei Belford Roxo, mas que nada agora. Agora sim, eu havia dito outra cidade que não sei qual. Mas a cidade de Belford Roxo, o prefeito Vaguinho. O prefeito Vaguinho tem uma conexão muito forte com o PT. Inclusive ele tem parentesco com uma ex-ministra do presidente Lula. E basta dizer que ele até decretou ponto facultativo na cidade para a visita de Lula. Mas a coisa tá feia. Com cânticos de repúdio, teve distribuição, embora que tenha tido distribuição de não foi picanha, bananas e maçã ao povo. E inclusive pessoas humildes foram levadas de ônibus e sem pagar passagem, de uma maneira gratuita. E os funcionários públicos com o ponto facultativo ainda foram induzidos a comparecerem neste ato, inclusive distribuindo panfletos de propaganda do presidente Lula. Foi a inauguração de uma escola. Sabe qual é o nome da escola? É o nome do neto, que morreu há pouco tempo, o netinho do presidente Lula. Foi uma escola. E essa foi a inauguração, e por essa razão. Mas o Lula perdeu aquele paz e amor. Ele falando ao microfone se inspirou. Basta dizer o microfone na mão do Lula para que ele diminua cada vez a sua popularidade, pelo menos entre as pessoas de direita. Os de esquerda continuam apoiando cegamente, faça ele o que quiser. Mas ele chamou o ex-presidente Bolsonaro e falando taxativamente Bolsonaro. Esse nome, inclusive a mídia, o pessoal da mídia diz que não deve dizer esse nome, dos outros nomes que eram chamados anteriormente, Capiroto, Bozo, que entendiam como Bolsonaro,
mas ele falou diretamente, Bolsonaro terminou agora, havia uma condição do paz e amor, de não fazer ataque, mas ele disse que Bolsonaro é maluco, aloprado e ignorante. Numa ironia, Bolsonaro soube e disse assim: Lula, me chama de corrupto, que isso eu sei que não sou. E o Bolsonaro ironizou. Mas agora sim, enquanto está rolando o jogo e poucas pessoas conosco, vou lá no estúdio interagir com os nossos amigos. Hoje tivemos um pequeno atraso no início do programa, da nossa live, mas foi uma questão técnica. Está muito oscilante agora, a internet regularizou, mas muito oscilante aqui na nossa região, toda a internet, não só nos computadores, mas inclusive nos celulares. Mas nós tivemos a sorte que 5 minutos, tipo 21 horas e 5 minutos, normalizou e nós estamos aqui agora de vento em popa, está tranquilo. Mas o número 1 hoje foi o nosso amigo, embora que ele fale lá de Cidreira. E ele é da Zona Norte de Porto Alegre, Alexandre Marques, expert na área do esporte, co-irmão de divulgação. E ele diz assim: boa noite, Severo. Ontem o Grêmio jogou 10 minutos para ganhar do Novo Hamburgo, por 2-0. Daqui a pouco o Inter vai jogar, ele havia dito antes, a nossa edição começou 21h05, mas já está jogando às 21h30 o jogo. E ele colocou assim: contra o Santa Cruz, com a estreia do treinador ex-Inter, Yarley. Vou comentar o jogo. Ele vai comentar o jogo. E o Santa Cruz é que tem o Yarley de treinador, ex-Inter, ídolo ainda do Inter até hoje, seja como for. E eu havia até confundido quando eu falei, pensei que o Yarley queria comentar com ele. Não, está retificado. O Yarley é o treinador do Santa Cruz que enfrentará o Inter no dia de hoje. E como ele é um profissional, mesmo que ele seja colorado, vai fazer um grande esforço para que a sua equipe do interior do estado vença ao Inter. Eu espero que não, como colorado que sou, Alexandre Marques também é colorado, e o nosso pessoal, eu até falei que hoje deve estar em ritmo de carnaval, mas o carnaval começa, o grito parece que é lá na sexta-feira, e só no final de semana. E o pessoal já está em ritmo, não está comparecendo conosco, nem o casal 20, o Henrique e a Janei, mas uma representante da área feminina, a Elvira, direto de Arujá, São Paulo. Boa noite, Severo. Um bom programa a todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Obrigado. A Elvira é aquela nossa amiga, mãe daquele também nosso assíduo espectador, que é o João Batista. Embora que ele tenha, às vezes, algum empecilho de estar conosco, porque ele participa do coral da igreja lá em Arujá, coral da igreja católica, e ele tem alguns compromissos, e com isso também a Elvira, que tem apoio dele, às vezes não comparece conosco, mas sempre assiste nosso programa. Se não no momento em que nós estamos ao vivo, depois, posteriormente, quando está na nossa plataforma do YouTube, da qual nós colocamos. O Alexandre Marques diz assim, ó: pela página no Instagram, deu olho no apito. Isso aí é que ele vai participar e comentar o jogo Santa Cruz e Inter. Segunda, o Mano Menezes foi demitido do Corinthians e hoje contratou Antônio Pereira, ex-Cuiabá. Esse é um treinador português. O Mano, primeiro haviam divulgado que a rescisão dele seria 20 milhões com o Corinthians, depois colocaram 10 milhões, que eu acho que deve ser isso, mas a pressão foi muito grande e a diretoria se obrigou a demitir o Mano. 4 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, eles se ativaram e demitiram. Parece que o Antônio Pereira, o ex-Cuiabá, sua rescisão é de 1 milhão e pouco, que isso aí, comparado com a rescisão do Mano, não é grandes valores, embora que seja muito dinheiro, mas para a cota do futebol, isso não é muito. Chegou aí o Manequinha, disse assim, boa noite, chegando e assistindo, muito obrigado. Estou sentindo alguma falta daqueles teus comentários lá das nossas emissões
que nós fazemos lá na nossa plataforma, inclusive com notícias. Mas, estando conosco, nós estamos contentes. Aí chegou ele, o capitão Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: aqui em Capão da Canoa, eu e a Janei estamos aqui, e a nossa netinha. E uma boa noite a todos os participantes do programa Pauta Livre. E ele diz assim: a minha esposa Janei está indisponível devido a compromissos. Muito obrigado. Tu estando conosco já tá bom, Henrique. Pelo menos um representante do Casal 20. Isto é muito bom. E seja qual for o tempo que disponibilizar a nós só temos a agradecer. Pois tu estás no lazer, tu e a Janei aí, no lazer em Capão da Canoa, nesse paraíso, e só pela razão de tu ter entrado conosco e dado aquele ok e tecer esse comentário, ficamos muito agradecidos. Muito obrigado, boa noite, Henrique. E volta a apoiar a Janei naquele compromisso aí, porque não esqueça que vocês estão de folga, estão veraneando e aproveitando esse calor. E pelo jeito vão passar todo o carnaval aí. Bom veraneio para vocês, não esqueçam de nós. É isso aí. Então agora eu retorno aqui ao Estúdio 2 para tecer alguns comentários da nossa sinopse. Nós temos poucos espectadores no dia de hoje, mas tem muita qualidade. E o nosso material para toda a programação, ele é repleto de notícias, de informações, e nós temos prazer de igual. Se vocês não assistem a esse programa, como eu sempre digo, só perdem a oportunidade de interceder conosco, de tecer algum comentário ou pedir algum outro teor do programa. Alguns dizem que o nosso programa às vezes fala muito de política, fala muito de guerra, fala muito disso, mas vocês dirigem o programa para onde quiserem. Se vocês acharem que não está de acordo com o pensamento de vocês, intercedam conosco, tragam um outro assunto, nós nos inteiramos na medida do possível, sempre que pudermos. Claro que nós não conseguimos saber o que está acontecendo de todos os assuntos, mas o nosso público está aí. Se por acaso a gente não tiver condições de responder, o nosso público responde sempre. O nosso pessoal é muito bem instruído e está sempre bem. Como eu digo, o programa Pauta Livre, além de boa informação, também é cultura. E vocês nos trazem muita cultura. Informações colaboram conosco. Assim o nosso programa é uma conversa entre amigos, embora que hoje seja uma quantidade muito pequena, somente 4 amigos, e principalmente o Alexandre Marques só deu aquele pitaco e teve que ir para fazer os seus comentários lá pelo Instagram, na hora do apito. Mas, como ele deu aquela cutucada, nós só temos a ficar agradecidos. O assunto do dia foi: a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto de Flávio Bolsonaro, o APL 2253, era de 2022, e que acaba com as saidinhas temporárias, né? Essa lei foi chamada Lei Sargento Dias, aquele sargento que foi executado por um marginal de uma saidinha lá em Minas Gerais. Mas eles estão tentando que seja aprovado em urgência. Mas os trâmites normais seriam muito demorados e paliativos. Iria para a CCJ e depois para a votação em plenário. Nós esperamos que acelere o quanto antes, porque é uma boa iniciativa. O presidente Lira, da Câmara dos Deputados, no discurso de abertura, ele agradou os parlamentares, dizendo que aquela casa não se curvaria a outros poderes e cumprirá a sua obrigação, dizendo que não subestimem esta casa e nem seus membros. Ele falando, dando um aviso principalmente ao Supremo Tribunal Federal, mas também ao presidente Lula, que houveram já muitas contestações aos congressistas. Vamos ver se realmente ele transforma em atitude essas palavras, porque os parlamentares e muito menos o povo não estão nada contentes com as atitudes dele. Vamos ver
como é que se mantém o presidente da Câmara e do Senado. Já o presidente do PL chamou-os de frouxos, porque diz que as atitudes deles são muito passivas diante do que está acontecendo, afrontas aos congressistas que quem tem a missão de cumprir todas essas legislações aí que estão sendo contrariados, tanto pelo Supremo como pelos projetos do governo federal. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o Manequinhas se manifestou e disse assim: as saidinhas, isto é mais uma pauta para a discussão, uma coisa fácil de resolver. Mas não é tão fácil assim. E tem uma razão para isso. Claro que tem uns que não merecem. Como nós não temos aqui no Brasil prisão perpétua e nem pena de morte, a saidinha é necessária. É necessária para que a pessoa seja reinserida à sociedade e ele não pode ser jogado direto na sociedade. Embora que o povo saiba, ou algumas pessoas que não dominam muito a lei contestam isso. Mas eu que tive toda uma vida lutando pela lei e pela ordem, defendendo a ordem pública, infelizmente é dessa forma. Claro que tem uns que não merecem, tem presos que são irreparáveis. Na sua índole vai ser ruim o resto da vida. Se ele matou, ele vai sair, vai matar novamente, vai roubar. Mas infelizmente ele tem que ser reinserido à sociedade paulatinamente, embora que seja a contragosto de nós. Mas assim é a nossa lei. Se nós tivéssemos prisão perpétua como nos outros países, vamos dar um exemplo nos Estados Unidos e em alguns estados, ou prisão, pena de morte, esse não precisa ter saidinha, porque ele não precisa ser adaptado para ser reinserido ao meio social. Mas como nós não temos isso, a nossa lei reza dessa forma e tem que ser. Eu acredito que poderia reduzir a quantidade de saidinhas e fazer uma seleção até do perfil do preso. Mas a primeira coisa que o preso faz quando vai para uma penitenciária ou uma casa prisional, ele pega a Bíblia embaixo do braço. Porque se ele for daquele grupo dos evangélicos, ele já é visto com outros olhos pela diretoria. E se for uma indicação, que é uma das necessidades para ter esses privilégios, aqueles que dizem que estão pregando a religião, ele já se sobressai dos demais. E esta é uma realidade que poucas pessoas conhecem. E eu tenho a oportunidade de conhecer. Assim como aí ele, que foi agente penitenciário e agora é policial penal, toda a sua vida, inclusive, já foi no Carandiru, aquele que tem a maior história do nosso Brasil. É o João Batista Romeiro, que fala lá de Arujá, São Paulo. Agora ele se dedica à religião. Agora é da coral da igreja. Ele é do paz e amor, mas continua duro e sempre pela lei e pela ordem. João Batista diz assim: boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui da Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Hoje o nosso público está bem pequeno, bem restrito. O pessoal parece que já está em ritmo de carnaval. Aqui no Rio Grande nós temos partida que é considerada importante. Tu também tens partida importante aí em São Paulo, do Paulistão. Mas aqui nós temos o Gauchão e está acontecendo nesse momento a partida Santa Cruz, que é do interior do nosso Rio Grande, jogando com o Inter, o Grêmio, que é o adversário tradicional, um ou outro que normalmente seriam ou serão campeões do Gauchão. Isso aí é o normal, mas não quer dizer que haja alguns percalços no caminho. Então, com esse jogo, esvazia um pouco o nosso programa. Principalmente o meu irmão, o Coronel Severo, que é colorado, por isso que ele não está se manifestando conosco. Eu acho que ele deve estar ali assistindo ao jogo, preocupado que é. Mas o que importa é que a nossa programação segue, temos muitas informações. Eu retorno aqui ao Estúdio 2, até para tecer comentário nos nossos estúdios hoje, lindo como sempre. Tivemos no início um problema técnico, oscilando a internet, não nos nossos equipamentos, aqui na nossa região. Internet no Brasil é um dilema, e eles querem aumentar mais Gs.
Assim, o que nós temos ainda não é uma internet de qualidade, embora que a minha seja de qualidade, mas é o sinal da internet, não adianta, a oscilação está aí, está no ar, não tem como resolver. A Arquidiocese de São Paulo abre uma nova investigação sobre aquele padre protegido pela esquerda, inclusive por ministro do Supremo Tribunal, o Júlio Lancelotti, porque surgiu agora o testemunho de um coroinha que lá no em mês de maio em 1987, quando ele tinha 11 anos, ele foi molestado pelo padre. E neste momento ele teve coragem de vir à tona, vir à imprensa e dar o seu depoimento. E agora, novas investigações. Vamos ver se a Arquidiocese toma uma providência, uma vez que aquela CPI lá de São Paulo não saiu. O vereador que faria a CPI até foi ameaçado de cassação. Não é possível. Esse padre, além de muitas acusações que ele tem, também de explorar a mendicância. Ou ali na Praça da Sé, os drogados em São Paulo. Mas ele tem defensores ferrenhos. Já o presidente Jair Bolsonaro marcou uma reunião hoje à tarde, às 15 horas, em São Sebastião, e foi um sucesso para o horror da esquerda e de muitos comentaristas, inclusive de canais que são lacradores, inimigos da direita, ficaram apavorados. Ontem, o Grêmio venceu em 2-0 ao Novo Hamburgo, no Gauchão, aqui na sua casa, na Arena, na capital, Porto Alegre, capital do Rio Grande. O presidente, vejam só o que é o conceito do presidente Lula, um canal de imprensa ali, diz que aumenta cada dia a popularidade do presidente Lula. Diz ele que já está em 52%, número que eles dão, e principalmente na área dos direitos humanos. Vejam só, é que o presidente Lula tenta fazer tudo aquilo que é do agrado das pessoas de esquerda, não daquela família, aquele pessoal que pensa pátria, família e tudo isso. Vejam só a furada que deu um presidente da Copavel. A Copavel é a cooperativa de agricultores de Cascavel, no Paraná. É o Dilvo, presidente da Copavel. Ele convidou o presidente Lula e mais 2 ministros para o evento. O que aconteceu? Esse evento foi boicotado. E eles têm, inclusive, show que eles fazem, e eles pretendiam movimentar 5 bilhões e esperavam para esse evento 300 mil pessoas. É o famoso show rural. Mas houve um boicote na imprensa normal, vocês não vão ver. Mas se olharem nas redes sociais, um fracasso. Embora que aqueles que pagassem muito para expor, mas o público não compareceu. As estradas tinham um engarrafamento de quilômetros, mas dessa vez o povo de Cascavel, direitista que é, basta dizer que o presidente Lula disse que a região sul é composta de fascistas, porque a direita tem uma grande maioria na região sul. E agora está aí a amostra do boicote que aconteceu nesta feira em Cascavel. Já o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito do 8 de janeiro e incluiu o presidente Jair Bolsonaro da acusação sobre um discurso que ele fez lá no 10 de janeiro. Quer dizer, o inquérito é sobre o 8 de janeiro, mas um discurso que ele deu no 10 de janeiro, mas o ministro Alexandre de Moraes está prorrogando porque investiga, comete muitas coisas, cumpre mandados e não aparece nada que incrimine ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Então, esses 180 dias, ele vai tentar ver se aparece alguma coisa, vai dizer que o incluiu também nesse inquérito. Mas a coisa está difícil. Também
em Nova Iguaçu, mataram o Tubarão. Quem é Tubarão? Foi lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele era o miliciano mais procurado pela polícia. Ele era o adversário daquele que o Zinho, um outro miliciano de uma outra região, que se entregou à polícia. O Tubarão, ele foi encontrado pela polícia, tentou reagir, inclusive atirou uma granada nos policiais, mas no confronto resultou ele morto. Então mataram o Tubarão, mas o Tubarão, pessoa humana, não é o animal. Foi preso também o 5º acusado do sequestro do Marcelinho Carioca, aquele nosso ex-jogador da seleção brasileira que havia sido sequestrado. E foram identificados vários dos sequestradores, e 2 deles ainda continuam sendo procurados. Agora, aí pela conta da polícia, até prova em contrário, seriam 7 componentes. Parabéns à polícia, que está trabalhando ativamente até os dias de hoje. Lá no Paquistão, 2 explosões mataram mais de 20 pessoas. Foi no dia de hoje. No interior de São Paulo, 2 homens presos com uma carga de toneladas de maconha. Quem fez essa apreensão foi o DENARC. Essa droga é vinda do Paraguai. Eles já tinham antecedentes criminais por roubo a banco. Isso foi lá em Campinas, São Paulo. A primeira morte por dengue na Grande São Paulo. Agora já são 386 mil já constatados. 20 mil notificações só aqui no nosso Rio Grande do Sul. Já tivemos 2 mortes, uma segunda agora houve em Santa Cruz do Sul. Em Brasília também já houve um recorde de ocupação nos hospitais. E mais uma primeira morte no Rio de Janeiro. A preocupação persiste. Em Del Este, na Ciudad del Este, no Paraguai, construiu um membro do PCC. Ele pode ter sido usado para roubo do banco de 80 milhões. Foi construído um túnel pelo PCC de 180 metros. Isso aí foi lá em Ciudad del Este, no Paraguai. E esse túnel deve ter sido usado a banco de 80 milhões quando houve esse assalto. Foi preso um brasileiro. Antônio Oliveira, esse é o treinador português, técnico do Cuiabá, com uma multa de aproximadamente 1 milhão, que deve ser o substituto do Mano Menezes no Corinthians, que não resistiu agora e o demitiu. A pressão foi muito grande, 4 derrotas consecutivas para um time da grandeza do Corinthians, realmente é preocupante. E a torcida não levou livre isso aí. A principal pauta e a maioria do Congresso contra a reoneração da folha de pagamento das empresas. Segundo Haddad, que é o ministro da Fazenda, seria uma decisão exclusiva do presidente e não dele. A explicação que ele deu: uma medida provisória do presidente Lula isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. No Rio Grande do Sul, uma mulher está desaparecida. Ela é de Sapucaia, há 5 dias. Segundo a família, ela seria motorista de aplicativo. Tanto que mais testemunhas já dizem que ela seria tipo uma garota ou acompanhante de luxo. E essa atividade a família dela não tinha conhecimento. O veículo dela foi encontrado no distrito de Lomba Grande, que pertence a Novo Hamburgo, que é aqui próximo a Porto Alegre.
A Polícia Civil também prendeu 5 acusados de assassinarem um comerciante e uma estudante da URGS na Ilha das Flores. Já aconteceu há alguns dias, mas foi em Porto Alegre. Mas o comerciante, segundo disseram, estaria atrapalhando o tráfico. Os 2 homens que foram presos já eram procurados e eles que cometeram esse crime. Para terminar a nossa live, ontem o sobrinho neto de Marina Silva foi morto a tiros lá no Acre por marginais. Foi em Rio Branco. Foram tiros e é o Cauã Silva. Ele tinha 19 anos. E com isso, nós só temos que encerrar a nossa live. Mas vou dar um pulo lá no Estúdio 1, porque os manequinha explanaram a sua visão dizendo assim: na verdade, a eleição do presidente Lula ainda não acabou, porque criam fake news a toda hora. Muito obrigado por interceder conosco, manequinha, embora a nossa quantidade seja pequena. Mas agora, pequena de espectadores. Agora eu venho aqui ao Estúdio 1, que tudo que é bom tem início, meio e fim, e o nosso programa Pauta Livre não é diferente. Agora esse encontro será naquela véspera, ou grito de carnaval, sexta-feira, lá no dia 9, e nós estaremos aqui. Eu espero que vocês coloquem na sua agenda e estejam conosco para o nosso encontro. Agora fiquem com Deus, é só o que eu tenho a desejar para vocês, e muita saúde, e estejam conosco. Quem não esteve hoje, que esteja pelo menos lá na sexta-feira para dar aquele sextou conosco. Nosso muito obrigado, boa noite, Pauta Livre que se despede. Nosso encontro então, hein? Não esqueça, será às 21 horas. E vamos assistir, vocês colorados, o jogo Santa Cruz e Inter.